Nós estamos de volta ao vivo com o programa Brasil Cristão e eu já recebi muitas participações aqui. Entre elas, eu recebi uma participação especial da Edna Aparecida Pereira, de São Paulo, capital, que acabou de se tornar uma sócia. Muito obrigada, viu, Edna? Deus lhe pague. E Ele vai pagar sim, porque Deus é bom e misericordioso. Ele sabe retribuir em bênçãos, em graças, em tudo aquilo que a gente mais necessita na nossa vida, viu? E eu tenho várias outras participações, todas pedindo oração, pedindo por restauração de casamentos, pedindo emprego, oração pela família. Muitas intenções e falta a sua aqui. Eu quero convidar você a ligar 0800 777 0021 e colocar a sua intenção. Nós estamos hoje com o tema Armadura do Cristão. Daqui a pouco já vou receber meu convidado de hoje, mas há tempo e é tempo de você ligar e participar do nosso programa, tá bom? 0800 777 0021, ou então, se for mais fácil, brasilcristão@rs21.com.br. Deus está atento às nossas necessidades, sempre. Mesmo que no nosso coração a gente tenha assim a tentação de dizer ou pensar: ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está se lembrando de mim. Isso não é a verdade. Deus está sempre olhando e misericordiosamente cuidando de cada um de nós. Mesmo que você esteja desanimado, desanimada, confie no Senhor. Hoje, com esse tema, Armadura do Cristão, você vai ver quanto é importante a gente se firmar, se colocar de fato com nosso Senhor. E eu quero agora, com alegria, chamar o meu convidado de hoje, o Dom Paulo Panza, que ele é um monge prior do Mosteiro de São Bento, daqui de Vinhedo. Sua bênção, Dom Paulo. Deus abençoe. Que bom ter o senhor aqui, viu? Muito obrigado. Uma alegria bom estar aqui muito novamente. grande. Obrigado. Muito grande. Por favor, hoje nós temos a alegria, dentro do mês da Bíblia, né, de falar desse tema tão importante para a nossa vida, né, Dom Paulo? Sim. Mas antes da gente começar no nosso tema de hoje, que tem muita coisa para falar e para aprender, eu quero que você saiba algo importante que aconteceu na vida do Dom Paulo e na vida do Padre Guido Motinelli, que acabou de apresentar o programa agora, Eclésia, né? O senhor pode contar essa faceta aí da sua vida? E o senhor acabou encontrando o Padre Guido aqui, né? Sim. Em 2013, quando da Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, eu fui convidado para comentar a vigília dos jovens, né, na noite lá na praia de Copacabana. Parece-me que tinham 3 milhões de jovens, né? Foi aquela coisa, né? Aquela maravilha. E numa dignidade, num silêncio, né? E tanto é que nós não conseguimos nem comentar muita coisa, porque estávamos todos comovidos aqui no estúdio. E minha surpresa foi que, quando eu cheguei, me disseram: quem vai comentar também é o Padre Guido Motinelli. Foi, assim, um momento de uma emoção muito forte para mim. Mexeu com o seu coração? Muito, muito, das melhores lembranças da minha vida. Eu rezo pelo Padre Guido há já 40 anos, pelo menos, né? E por que o senhor reza, Dom Paulo? Assim, eu cresci numa paróquia São José de Vila Palmeira, em São Paulo, na freguesia do Ó. E nós tivemos lá durante muitos anos um padre que ficou na paróquia, uma pessoa muito santa, né? Um exemplo de sacerdote, e se aposentou lá depois de 40 anos. E num período de transição, a Congregação dos Padres Rogacionistas, a qual o Padre Guido pertence, tomou conta da paróquia. E o Padre Guido, na época bem jovem, e músico, né? Ele é um excelente músico, muito animado, muito zeloso com a liturgia, também um homem de profunda oração. Ele estava trabalhando lá e nesse momento eu tinha
15 anos, na época, um pouco menos, 14, 15 anos, eu já tinha tido uma experiência não muito positiva num seminário e estava desanimado da igreja, achando, não vou perder minha vida nisso, esquecer esse negócio de vocação e tudo. Mas a presença dele, não tanto o que ele fala muito bem, né? Vocês conhecem, Fala né? muito Então, bem, uma sabedoria imensa, né? e muito carismático em todos os sentidos. Mas o que me comovia era um homem de profunda oração, ele atendia a confissão antes da missa, ele rezava o terço, e era essa figura que eu, como jovem, acho que esperava um modelo, e ele foi meu modelo. Durante um tempo depois, quando entrei no mosteiro, mais tarde, alguns anos mais tarde, a gente ainda manteve uma pequena correspondência, mas nunca mais vi. E nessa jornada da juventude, eu tive esse presente de poder reencontrar uma pessoa que marcou tanto a minha vida e que eu nunca esqueci. Até hoje, ele continua sendo um modelo e exemplo. E hoje também pude encontrá-lo. E hoje uma também alegria se encontraram novamente. aqui, porque o Dom Paulo chegou para participar do Brasil Cristão e estava terminando o Eclésia, né, padre? Então, isso é maravilhoso, porque foi a partir desse exemplo que o senhor seguiu em frente, né? Sim, sim, ele foi um sinal de Deus na minha vida. Essa é a importância do testemunho, né? Nós somos chamados a ser testemunhas da nossa fé. E ele, como eu disse, não tanto pelo que ele falava, mas pela atitude, pela presença, sempre carinhoso conosco, atencioso, Zeloso, né? bondoso, um zelo pela liturgia, pelas coisas de Deus. E isso tocou em alguma corda aqui do meu coração que até hoje continua soando, né? Então, Que bom. muito agradecido a Deus pelo padre Guido na minha vida, né? E a oportunidade de encontrá-lo aqui. Encontrá-lo aqui. Você vê como é importante o testemunho? Esse testemunho que nós vimos agora também, das mãos ensanguentadas de Jesus, testemunhos que nós recebemos todos os dias. São mais de 1.500 cartas que a gente recebe, sabe, Dom Paulo? Só de cartas são mais de 1.500 diariamente. E a maioria delas fala da devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, que tem feito tão bem. Por isso a gente insiste mais uma vez, nós não podemos interromper esta casa de Deus, né? Não podemos. Então a gente conta com a sua ajuda para a gente seguir em frente, porque Deus nos abençoará e nos fará cada vez mais próximos dele. E agora nós vamos partir para o nosso tema de hoje, que é a armadura do cristão. Eu já disse que tem uma surpresa com relação a esse tema, né? Você vai ver até o final do programa, a gente vai mostrar para você. Armadura do cristão. Dom Paulo Panza, esse trecho de Efésios, capítulo 6, é válida para os dias de hoje? Muito, muito válida. São Paulo usa uma imagem muito cara à igreja desde o princípio, porque já no Evangelho Jesus, de certa forma, já aponta que a vida do cristão é uma vida de luta. A gente tem um detalhe do sacramento da crisma, do sacramento do crisma, né, a confirmação, que a gente esquece, que quando nós nascemos para Deus na fé, no batismo, né, nós nascemos. Na confirmação, com a graça do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, ele tem um para quê o Espírito Santo? Para que ele nos é dado? Porque nós nos tornamos soldados, né, de Cristo. Nós somos chamados a lutar com Cristo. A armadura, como vocês sabem, é a roupa que o soldado coloca para se proteger do quê? Dos ataques do inimigo. Então, qual o grande inimigo do cristão? O grande inimigo é o demônio, em todas as suas formas. Do demônio mesmo, o mundo, as coisas do mundo, as paixões, o pecado. Tudo isso são inimigos que combate esse soldado de Cristo, essa soldada, não sei se é assim que se diz, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Do Cristo, que somos todos nós pelo sacramento da crisma e que somos chamados a revestir essa couraça de proteção, né? A couraça pode ser... São Paulo fala da fé, né? Essa couraça é a fé. Mas tem também
vamos dizer assim, uma série de proteções que a Sagrada Escritura e a Igreja, a nossa fé nos dá para nos proteger desses ataques que são constantes. Você perguntou se essa imagem ainda é atual. Eu acho que muito mais hoje, né? É a força, o poder com que o inimigo tem atacado a Igreja, a nós, né, que somos a Igreja, aos cristãos é muito poderosa, é muito violenta. Então nós precisamos realmente dessa couraça que nos protege. Né? Talvez aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não sinta tanto esse ataque corpo a corpo, né? Mas nós temos visto em outras partes do mundo cristãos sendo ainda martirizados nos dias de hoje, né? Sim, de forma mais direta, assim, como com o martírio, com a perseguição cruenta, que a gente diz, né, de sangue, das vidas. Mas a nossa perseguição, ela não é contra cruenta, os cristãos, né? Mas ela é tão violenta quanto, porque você destrói todos os valores cristãos na sociedade. Você destrói, por exemplo, a família, o conceito de família. Eu acho que a família é a mais bombardeada, né, D. Paulo? Porque a família foi querida por Deus desde o começo. Então, qualquer coisa que é querida por Deus não pode ser querida pelo demônio, pelo inimigo. Né? Claro. Então, todos os valores cristãos, né, são desrespeitados assim abertamente e se bate palma. Né? E isso é extremamente violento, né? E é duro porque não é explícito. Dificilmente alguém vai atacar a Igreja Católica ou o cristão, a cristã, né? Vão atacar os valores, o que nós acreditamos. Tem ataques também aqui no Brasil violentos contra a própria igreja, contra a própria fé. Às vezes, recentemente teve um caso de uma exposição de arte Sim, fiquei sabendo. no Sul, que é blasfêmia, é pura blasfêmia contra Nosso Senhor, contra Nossa Senhora, contra a igreja, contra o que... E isso patrocinado com dinheiro público, né, com o nosso dinheiro. Isso a gente com Isso tanta ataque tristeza, também, viu? né? A gente com tanta também. tristeza, viu? Até tem na internet, se você quiser acessar, tem um repúdio a isso. Você pode assinar repudiando esse tipo de exposição, né? Que chamam de arte, mas que no fim é blasfêmia, né? Não, e que atacam o nosso sagrado, né? Sim, sim. O nosso sagrado. Então, Dom Paulo, nós já vimos que é super válido para o dia de hoje, para a vida que nós vivemos hoje. Sim. Mas além disso que São Paulo fala aqui, que aliás é uma oração que a gente deve rezar sempre, né? Efésios 6, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Você abre lá a sua Bíblia, você vai achar a armadura do cristão. O senhor, nós conversando antes, o senhor disse que nós temos muitos recursos para a nossa proteção, né? Além dessa oração poderosíssima aqui, que São Paulo nos apresenta em sua carta, o que seria de suma importância assim, para a gente combater esse mal? Porque, só continuando mais um pouquinho, as pessoas têm a tendência de falar, mas o demônio não existe o mal está dentro da gente. Esse tipo de afirmação que confunde um pouco o próprio cristão. Bom, primeiro que isso é negar a doutrina da igreja e negar a Sagrada Escritura. Claro que existem, às vezes, abusos de tudo atribuir ao demônio, nem tudo. Eu conversava ainda um pouco antes com o padre Guido, que também é exorcista, né? E claro que nem tudo pode ser dito, atribuído como possessão demoníaca, tudo mais. O demônio é a origem de todo o mal, ele é o grande desobediente e que ensinou os homens a desobediência. Então, e aí, com tudo que atrai de mal. Mas a existência concreta do demônio é uma doutrina da igreja. Existe, né? Que ninguém pode negar. Então, quem afirma isso, afirma na ignorância. E, sem querer, por causa da ignorância, acaba servindo ao próprio demônio, porque ele é o pai da mentira. Né? O demônio é, por definição, mentiroso. Nada que ele diz é verdade. Note que no Evangelho Jesus nunca aceita quando o demônio diz, tu és o Filho de Deus.
Jesus não aceita, porque ele não quer ouvir do demônio, porque como que ele vai ouvir a verdade do pai da mentira? Ele repudia com a própria palavra, né? Isso, e ele não quer, então, porque ele quer ouvir de nós, do nosso coração fiel, que ele é o Filho de Deus, não do demônio. E o poder do demônio é esse, de iludir as pessoas dizendo, isso não existe, isso é mentira, o demônio não existe, é a arma dele. Então, a primeira coisa, talvez, em como lutar é reconhecer, existe uma força. Claro que a gente não está falando aqui do diabinho de chifrinho, aquela coisa que é uma forma artística de representar, mas o poder real de uma pessoa, de um anjo decaído, que luta contra aqueles que pertencem a Cristo, lutam contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E até fala aqui nesse trecho da armadura do cristão, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Mas contra as forças espirituais, né? Essa é a nossa luta, né? A nossa luta é contra poderes espirituais, que é uma definição do demônio, né? Do próprio mal. Não é uma ideia simplesmente, uma força, uma coisa, uma energia. Não é um ser, né? É um ser real, criado por Deus e que se revoltou contra Deus, querendo ser Deus. Né? Então, ele existe e está sempre, como diz São Pedro, né? É um leão, como leão que fica rugindo à nossa volta. Procurando, né? a quem devorar. Né? Resistir-lhe firmes na fé, ele diz, né, São Pedro. Então, é um fato, primeiro fato. E que armas, além dessa própria oração, armadura do cristão, nós temos a nosso favor, Dom Paulo? Olha, poderíamos aqui colocar uma infinidade de possibilidades. Vamos colocar as principais. Claro que a fé, o pedir a Deus o dom da fé, de acreditar cada vez mais, de confiar mais. A prática, por exemplo, das virtudes, a obediência aos mandamentos de Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu, claro, estou afrontando aquele que é o pai da desobediência, né? O ser verdadeiro, não mentir, e assim por diante, os 10 mandamentos. Mas eu destacaria, por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia, né? Mês da palavra de Deus. Então, nós, monges, herdamos uma tradição muito antiga do deserto, que eram os chamados padres do deserto, antigos monges que iam na solidão, na aridez, no sofrimento do deserto, iam para lutar contra o poder do demônio, contra o próprio demônio. E a grande arma deles qual que era? A palavra de Deus. Eles venciam o demônio com a palavra de Deus. De quem que nós aprendemos isso? Como que Jesus venceu o demônio? Com a palavra. Com a palavra. Aquela passagem nas tentações no deserto, Jesus ele sempre responde, mas o Senhor diz, né? Diz a Escritura, diz o Senhor. Ele usa a palavra de Deus para vencer o inimigo de Deus. Né? Porque o inimigo citava a palavra de Deus também, né? Ele tem conhecimento, Sim, não tem? Sim, claro. Nunca se esqueça, ele era o anjo mais próximo de Deus. Ele conhecia, antes de desobedecer. Antes da queda, ele era um anjo de luz. O nome dele é Lúcifer, anjo de luz. E esse anjo de luz se tornou o Senhor das trevas, né? Contra a verdadeira luz. Né? E aí nós temos também a nosso favor, por exemplo, Dom Paulo, os sacramentos. Claro, imagina. Infelizmente, muitos cristãos católicos esquecem do poder que Deus conferiu à igreja através dos sacramentos. Os sacramentos não são invenção do homem. Jesus disse, qual é a nossa condição para sermos salvos? A condição para sermos salvos é o batismo. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Como que eu posso desprezar o batismo? Né? O meu batismo, o batismo das nossas crianças, porque sem o batismo não há salvação. Então, que arma mais poderosa do que o próprio sacramento? Quando Jesus diz, por exemplo, a respeito da Eucaristia, o que ele diz? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna.
qual outra promessa que a gente tem? Então, é uma arma poderosíssima. A Eucaristia, nós temos visto tanta insistência, graças a Deus, em muitos grupos da nossa igreja, de um zelo pela Eucaristia, da importância da Eucaristia, né? E também da adoração, porque a Eucaristia é a presença real de Jesus, que é a arma. Nós estamos falando de armadura, que é o que me protege mais do que a própria vida de Cristo em nós, né? Então... E Jesus achou um jeito de estar com a gente, né, Dom Paulo? Ele inventou esse jeito de estar com a gente, né? Bom, eu espero não estar dizendo nenhuma heresia, mas quem ama é criativo, né? Quando a gente ama alguém, você procura meios de demonstrar esse amor para aquela pessoa que você ama. E ele foi extremamente criativo ao se deixar presente na forma e tão humilde, pão, né? Tão humilde. Totalmente, totalmente. Tão humilde. Então, a Eucaristia, meu querido, minha querida, adorações ao Santíssimo Sacramento, sim. Também regularmente receber a Sagrada Comunhão, né, Dom Paulo? Sim. E nós dizemos o sacramento da confissão, né? Que é coisa mais poderosa do que se livrar da ação do demônio, da ação do mal em nós, que é o pecado, que é a desobediência a Deus, pela graça do sacramento. E voltar para Deus, dizer, de certa forma, na confissão, nós renunciamos ao mal, ao pecado, e abraçamos Jesus Cristo mais e mais, né? Então, voltar para Deus pela confissão e, por causa da confissão, poder voltar para receber a força, revestir-se de Cristo literalmente, né? Com o seu corpo. Isso daí é né? uma grande arma contra o mal, né? E a gente ouve, infelizmente, muitas pessoas com medo de confessar, né? Tem medo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não vou confessar para uma outra pessoa. Não é? A gente ouve essas frases. Sim. E o que o senhor diria para essas pessoas, Dom Paulo? O senhor que escuta a confissão, que atende confissão. Eu diria que Jesus se fez humilde para vir ao nosso encontro. São Paulo ele tem uma coisa muito bonita. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para a nossa salvação. Ora, se Deus usou o meio da humilhação para vir ao nosso encontro, um pouquinho de humildade, dizer assim, eu sou um pecador. E não tem problema, porque nós padres também temos os nossos pecados. Então, nós sabemos, de pecado a gente entende. Nesse sentido, né? Então, porque é humano, né? Claro, nós somos frágeis. E agora é maravilhoso, Jesus nos ensinou a pedir perdão. Ele não teria, para que ele ensinaria a pedir perdão se ele esperasse que nós não pecássemos? Ele nos ensinou a pedir perdão todos os dias no Pai Nosso, porque ele sabe que somos pecadores. E assim, é um ato tão divino e tem que tomar cuidado, porque essa vergonha, esse medo, esse tipo de mentalidade, eu não preciso me confessar, ou pior ainda, eu não tenho pecado. Que presunção que é essa, né? Diz que o justo, a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes. Imagina nós que não somos justos, né? O justo é o santo, né? Nós que ainda não somos santos, né? Nós pecamos 70 vezes 7, né? Provavelmente. Mas assim, eu acho que uma boa oração pedindo ao Espírito, nós invocamos o Espírito Santo no início, hoje, né? Isso mesmo. Mas também antes de confessar, pedir o Espírito Santo para livrar desse medo, dessas bobagens, porque isso é a arma do próprio demônio que nos quer afastar de Deus. Para impedir a gente de ir, né? Impedir de ir ao encontro do Senhor nessa graça tão grande do sacramento da reconciliação, do sacramento da confissão, né? Olha, nós estamos vendo então o que nós temos para nos armarmos contra o mal. A armadura do cristão é o nosso tema de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado Dom Paulo Panza, que é o monge prior aqui do Mosteiro de São Bento. E nós estamos aprendendo sobre esse trecho da Palavra de Deus, mês da Bíblia, Efésios 6, de 10 a 20. Eu quero lembrar você que nós temos sorteio daqui a pouco no final do programa,
10 novenas das mãos ensanguentadas de Jesus e este CD Força da Minha Fraqueza, que tem a música Armadura do Cristão. Daqui a pouco, surpresa para você aqui no nosso programa Brasil Cristão. Nós vamos para um breve intervalo, dá tempo de ligar 0800 777 0021 e mandar o seu e-mail, brasilcristão@rs21.com.br. A gente vai e já volta. Até já! Na edição deste mês, Padre Eduardo Dougert escreve sobre a exaltação da Santa Cruz, um símbolo de amor para nós cristãos. Não deixe de ler.